Olá, pessoal, tudo bem? Vou só dar um toque aqui na lista, que a gente já está online. Essa apresentação ela vai ficar gravada, mas é importante a gente atualizar, até porque estão acontecendo alguns fatos aí estranhos e a gente tem que informar vocês, né? Só um segundinho para eu avisar o pessoal que está entrando e a gente já vai iniciar. Eu vou pedir também um pouco de compreensão de vocês, que eu quero mostrar uma tela. Eu não sei se todos já estão vendo essa tela na apresentação aí. E, e aqui, como eu não tenho muita habilidade com a ferramenta, eu vou tentar, na medida do possível, acertar, né? Mas qualquer dificuldade, eu peço a compreensão de todos. Pessoal, vamos lá. Eu acho que até o último vídeo que nós fizemos, nós chegamos a fazer uma linha do tempo desse caso da GAS. Eu acho que isso gerou uma certa antipatia de alguns, né? Principalmente que a gente fez um comparativo entre aqueles que falam a realidade dos fatos e outros que vendem a positividade das ilusões. Eu acho que é meu dever como advogado falar a verdade e agir dentro de um jogo que não é um jogo de ficar buscando seguidores. É um jogo que a gente tem que fazer, é um jogo de xadrez, esse caso da GAS, porém a gente tem que movimentar as peças de acordo com a situação desse caso. Eu acho que muitos aqui entraram antes mesmo da gente entender como a associação como um meio de se atingir o objetivo que foi o bloqueio do capital. Tem outros que entraram após saber, né, a questão da associação. Eu tenho recebido estranhamente hoje, desde ontem, isso coincide com a decisão da juíza da questão dos 19 bi, né, de se aportar os 19 bilhões, não só eu, mas eu vejo um ataque gigantesco aos outros colegas, mas eu acho que o foco é direcionado a mim também, né? Hoje eu fui chamado de um advogado tubarão porque eu cobro honorários. Então, estão falando aí que eu vou iniciar uma campanha, né? E eu quero deixar claro isso, uma campanha veemente aqueles que, de algum jeito, né, estão nessa linha da positividade das ilusões, eles vão começar uma campanha veemente alegando que eu e outros somos advogados exploradores. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é o trabalho que a gente vem fazendo, prestar contas do nosso trabalho, que eu acho que é isso que a gente deve fazer. O restante, deixa aí enquanto os cães ladram, a caravana passa, né? Então, vamos lá. Durante esse prazo que eu venho, e eu vou fazer de novo esse comparativo, vocês estão enxergando bem aí a tela? Dá para ver? Então, vamos lá. Aqui, eu até
o que consistiu a Operação Criptos da GAS, essa operação determinada pela juíza Rosália. Na realidade, uma operação que ela é determinada pelo Ministério Público, né? O Ministério Público, que foi quem fez a denúncia, a juíza ela aceita esta denúncia. Quando ela aceita esta denúncia, alguns requisitos foram colocados, dentre eles a suspensão da empresa, a suspensão da empresa a continuar operando e a prisão do Gleidson. E a prisão do Gleidson não está relacionada à questão dele, pelo fato em si da GAS existir, mas sim por alguns requisitos da prisão que deram ensejo a essa prisão preventiva e como a garantia da ordem pública que a gente fala, a conveniência da instrução criminal e principalmente a garantia da execução penal, que estava muito relacionada à questão da fuga, uma preocupação que ele fugisse e isso impedisse caso eu tivesse uma condenação, que a execução penal, ou seja, o cumprimento da pena fosse feito, né? Então, eu até coloco aqui, se isso é justo ou injusto, não compete a nós, advogados aqui, nesse caso, representando clientes, essa discussão, tá? Eu tenho o meu entendimento, e isso eu falei desde o começo, eu até faço minhas ressalvas em relação à forma que foi feita, mas não compete a gente. Aí eu vim aqui, e aí começa a grande polêmica desse caso, e onde a gente vê que tem uma divisão. Eu, quando entro nesse caso, eu sou buscado aí, né? Alguns pessoas, um grupo de pessoas me procura, no sentido do histórico que eu tenho de atuação em casos de fraudes financeiras. Isso já gerou uma insatisfação de muitos, porque não queriam associar a questão do Gleidson à fraude financeira. E eu tenho esse histórico, porque eu sou um advogado combativo em relação às pirâmides financeiras. Mas eu sempre deixei claro que eu não iria entrar no mérito, até porque quando eu atuo em outros casos, eu atuo no sentido de, muitas vezes, tentar reaver o capital ou tentar fazer justiça no sentido de buscar uma prisão para aqueles que lesaram os meus clientes. No caso da GAS, quando eu entro, já tenho o capital apreendido, parte desse capital apreendido, e também o acusado ali, no caso, já está preso. Então, eu tive que me reinventar praticamente na minha forma de atuação para seguir no caso da GAS. E aí, para não ter esse rótulo, olha, o advogado de pirâmide está entrando no caso, então o cara que combate pirâmide, eu já comecei a ser atacado, tá? Já começaram os ataques. Mas aí eu não vou deixar de fazer a verdade e buscar o direito dos meus clientes. Uma das coisas que eu sempre falei, e isso eu acho que está ficando claro para vocês, a defesa da GAS, a defesa do Gleidson, não é a defesa dos clientes da GAS. Estão de lados opostos da mesa. Se faz necessário uma negociação, muitas vezes, ou até uma discussão sobre como esse capital teria que retornar. Tá? Eu sempre falei isso. E quando eu comecei a falar sobre isso, muitos, aqueles influencers, que eu vou dizer, eles começaram a ter um posicionamento de que deveria ser feita a defesa da GAS por todo mundo. Então, aqueles advogados que estão entrando no caso com o intuito de representar clientes, eles são os inimigos também. Então, começou esta situação. Nessa situação, já começou a ocorrer uma divisão, que eu quero deixar aqui. Os advogados representando clientes, e aqui eu não coloco nem os advogados da GAS, e eu quero deixar claro que eu manifesto imenso respeito pelos advogados da GAS, tá? E imenso respeito pelos advogados da GAS que estão fazendo o seu trabalho. Então, a gente começou a perceber que no grupo que vocês estão, o grupo de pessoas que... Isso a gente fez um estudo, tá? O grupo de pessoas que queriam saber a realidade dos fatos e buscar os seus direitos, ele correspondia a 27% dos clientes da GAS. Esse grupo, qual era a reivindicação?
devolução do capital. Aqui a busca, né, eu coloco aqui, eles se baseiam por advogados de clientes como eu, e a tratativa principal, o objetivo, não só meu, como de outros advogados, era, ao perceber que não existia todo o dinheiro da GAS, ou seja, a juíza tinha apreendido uma pequena parte do dinheiro, era fazer a reserva desse valor para os clientes. E aqui não correspondia aos advogados da GAS, mas tem uma turma que fala para a grande maioria dos clientes da GAS, correspondente a 73%. Dentre eles, alguns são advogados. Eles começaram a pregar que a GAS iria voltar, tá? E que seria feito o pagamento por parte do Gladson e da Mirelle, só que eles não pagavam porque estavam impedidos de exercer, porque as contas estavam bloqueadas. E aqui, eu que faço parte desse grupo que fala a realidade, eu sempre disse que a GAS estava impedida de voltar a operar, mas nunca esteve impedida de devolver o capital para os clientes. Isso já gerou uma divisão, e esse grupo que corresponde a 73% dos clientes, que fala com 73% dos clientes, eles usam a audiência que eles têm para atacar muitas vezes a nossa reputação. Então, vocês vão ver comportamentos desse tipo, principalmente agora, que a narrativa que a gente veio pregando, ela está ficando clara. Então, comecem a perceber, tá? Comecem a perceber a narrativa. Com esse fato, qual a estratégia? Isso eu falo para alguns que estão comigo antes mesmo da gente pensar na questão da associação. Nós, como o Ministério Público do Consumidor não se manifestou, porque o Ministério Público tinha legitimidade para entrar com uma ação civil pública em prol dos clientes da GAS. Eu, doutora Renata e outros advogados entramos numa tratativa com uma associação com pertinência temática e mais de 1 ano de atuação. Esta associação ela poderia entrar com uma ação civil pública, assim como o Ministério Público poderia fazer, e não fez, tá? Por diversos motivos, ainda queria apurar, e nós entramos com esta ação civil pública. Então, esta ação civil pública, nós pedimos uma série de fatores, dentre eles, o arresto do valor que está bloqueado, aqui eu volto, o arresto do valor que está bloqueado com a Justiça Criminal, lá na Vara Federal, tá? Qual a grande situação que, inclusive, começaram a questionar nessa questão de falar com aqueles que muitas vezes não querem saber a realidade? Porque eu sempre falei, uma das questões é Justiça Federal. Justiça Federal, você tem a lesão ao sistema financeiro nacional. Então, com a ação civil pública, a gente demonstraria, já em juízo, que a gente tinha os clientes que são lesados na esfera do consumidor. Isso geraria um impeditivo, caso a condenação do Cladson e desse grupo que foi denunciado fosse à frente, geraria um impeditivo à juíza no pedimento do capital para a União, pois teria que ser observado a ressalva aos lesados e terceiros de boa-fé. Só é lesado e terceiro de boa-fé, nesse caso, quem demonstra em juízo. Então, isso já está sendo feito desde o começo para quem nós representamos, tá? Esse grupo aqui, ele sempre pregou que não tinha que fazer nada, que a GAS ia fazer tudo para todo mundo. Essa foi a grande pregação, tá? Nós aqui, advogados com história e em casos dessa natureza, sempre achamos e seguimos o caminho. Tá? Então, vamos lá. O que foi acontecendo também, nesse caso? A percepção, e aqui eu já até falei, olha, começou uma série de narrativas. Plano de pagamentos, o dinheiro está com a justiça que não paga, doutora Rosália não sei o quê, e aí vamos fazer manifestação, vamos fazer não sei o quê, e aí entra no meio. Tudo isso
entra no meio campanha política, entra no meio uma série de situações que acabam desviando muitas vezes o foco do que é importante. O importante, para mim, sempre foi a realidade. A realidade é, a Gás não está impedida de devolver o capital. Gladson e Meirelles estão com a grande parte do dinheiro. Então, o que nós tínhamos assegurado, e a medida é, a nossa busca jurídica é para evitar o perdimento do capital para vocês, assegurando o dinheiro que está apreendido pela juíza Rosália. Essa foi a nossa busca. E ali, o pessoal da ilusão, ele sempre falou que não, que a juíza estava com o dinheiro todo, que vamos fazer plano de pagamento, o plano está redondo, o plano vai sair, aí daqui a pouco, não, Gladson vai ser solto, é o voto vencido, a GAS vai voltar a funcionar. Isso a gente vem acompanhando. Chegou aí depois, recentemente, tá? A GAS apresenta, tá? Através de um grupo, um plano de recuperação, um pedido em juízo para fazer uma recuperação judicial. Porém, esta recuperação judicial, eles não apresentam a forma e nem onde tem o dinheiro para fazer, tá? Nessa questão, já começa uma situação que começa a cair por terra alguns mitos. Eu falo desde já, todo esse momento processual aqui, independente da linha que vá se seguir, se faz necessário um advogado, tá? Embora tenham alguns vociferando que farão de graça, mas se faz necessário um advogado. Quem for fazer de graça, vai com Deus, tá? Para fazer o trabalho intelectual que a gente faz aqui, a gente tem um valor. E aí, uma das coisas que eu sempre deixei claro para os meus clientes aqui, independente da situação de habilitação, se será na ação civil pública ou se for na recuperação judicial, todos estão cobertos pelos serviços contratados. Através da associação, a gente entrou com a ação civil pública. Como a GAS entrou com a recuperação judicial, se for prosperar essa recuperação judicial, a gente vai representá-los como escritório de advocacia na recuperação judicial. Só que existe uma situação aqui que não está sendo questionada e vão desviar o foco para vocês. A recuperação judicial, porque eu estou sendo atacado agora, porque falaram assim, nós fizemos uma manifestação para a juíza impedir que o dinheiro ficasse para a União. E a juíza nos ouviu. E ela chegou e agora vai destinar o dinheiro para o processo de recuperação judicial, que ainda não existe, porque a GAS ainda não recolheu sequer as custas processuais do pedido para que essa recuperação judicial vá adiante. Por isso que eu tenho falado para vocês, calma, não precisa fazer cadastro ainda, fiquem tranquilos, a gente está cuidando disso. No momento oportuno, vamos ver se isso vai adiante. Com essa situação, praticamente sobram três processos aqui, né? 3 linhas processuais. A recuperação judicial está prosperando. A nossa ação civil pública ela está aqui, ainda em andamento, e a gente ainda tem as ações individuais. As ações individuais, essas estão em andamento. Se esta recuperação judicial não for recolhida às custas processuais, essa recuperação judicial ela vai deixar de existir. Aí vai continuar sobrando a ação civil pública e as ações individuais. Agora, um questionamento que eu sempre fiz em relação ao pedido de recuperação judicial. Primeiro, se vocês forem pesquisar recuperação judicial, vocês vão ver, recentemente, o rei dos bitcoins, Cláudio Oliveira, ele fez um pedido de recuperação judicial, acabou virando falência. Cláudio Oliveira, pesquisem, Bitcoin Banco, BWA,
Sócios do Cláudio fizeram um pedido de recuperação judicial, convalidou em falência, clientes prejudicados. Recentemente, quem está fazendo o pedido? Vocês, eu acho que muitos acompanharam o caso aí que até da Rental Coins entraram com pedido de recuperação judicial. E aí, no caso, sem querer ser pejorativo, mas a questão do faraó dos bitcoins estão seguindo a mesma linha, tá? Não é possível seguir como exemplo 2 casos aqui, os casos que foram adiante converteram em falência, tá? Converteram em falência. Então, eu questiono esse modelo, questiono essa forma que a GAS está utilizando e não sei se ela vai prosperar. Então, a representação dos nossos clientes que a gente fez aqui, ela vem nessa linha, porém, se for necessário pular para essa, a gente vai fazer. E também, se for necessário trabalhar para impedir isso aqui, a gente vai trabalhar, tá? Agora, falando da decisão da juíza, que eu acho que é importante para vocês entenderem. A juíza, se vocês forem pensar, ela não está atendendo o clamor de ninguém. Ela está jogando o jogo de xadrez que ela coloca a GAS em xeque. Porque durante todo esse caminho que a gente construiu aqui, o pessoal da ilusão, o que eles falaram? O dinheiro está com a justiça. Esse foi a pregação, que é um assodamento, que o dinheiro está com a justiça, a doutora Rosália solte nosso dinheiro e o dinheiro está bloqueado. Isso que ela fez, é isso que ela ouviu durante todo esse período. Então, o que ela fez? Tudo bem, eu libero o dinheiro que está comigo, que deve ser 1% da dívida, desde que ele coloque todo o dinheiro neste processo. Isso que ela fez. Eu coloco 1% e você coloca os outros 99%. E aí o que aconteceu agora? Começou já a falar, opa, eu não vou fazer, é melhor não. Aí começa a teoria da conspiração, falando, olha, esse dinheiro, a juíza vai roubar o dinheiro, vão dar um golpe na gente, porque prendeu o Gladson até agora e agora resolveu dar um prazo de 72 horas, tá? Então, é isso que está acontecendo neste momento. Se a GAS depositar os 19 bilhões neste processo de recuperação judicial, porque no entendimento da juíza é o dinheiro que a GAS deve aos seus investidores, fazendo uma relação do que está com ela e o que falta, aí ela libera o dinheiro e esse processo segue adiante para fazer. E aí é o que a gente faz? Joga as habilitações todas aqui. Tá? Porém, se a GAS não fizer esse depósito de 19 bilhões, a gente volta para isso aqui, e não recolher as custas disso aqui, isso aqui vai deixar de existir. Tá? A gente vai ter que esquecer isso aqui. Vai sobrar isso aqui. Tá? Vai sobrar isso aqui, que é o caminho que a gente está seguindo. Como eu venho dizendo, se o caminho não for para cá, a gente vem para cá. Mas a gente está no aguardo desse jogo. Daqui eu vou reiterar, necessidade de advogado. Por mais que durante toda essa pregação, toda essa resenha, todas essas lives falaram que não precisava, tá? Não precisaria porque não era para contratar, não fazer, que a GAS ia resolver. O ponto que a GAS chegou, já tem necessidade de advogado para todo mundo, porque a habilitação, tanto em recuperação, principalmente em recuperação judicial, se faz necessário um advogado. Então, assim, hoje, o ataque que eu vou sofrer é porque vocês já têm advogado. E eles vão. E como aqui a coisa não deu certo, a coisa não está dando certo, tá? Os 19 bilhões não apareceram, então todos aqueles que vieram pregando durante todo esse tempo, nem todos, tá? Alguns aí que não têm narrativa e querem, eu vivo de honorários, outros pelo menos quando entraram aí, pelo que eu estou sentindo no caso da GAS, eles passaram a viver de seguidor, tá?
Então, o seguidor de clique, eu não, eu vivo de honorários. Então, vocês pagam para eu fazer o serviço que tem que ser feito. Então, vão acusar, a questão é falando, acusação, como é que é? Ontem eu já ouvi, né? Porque tem um advogado aqui que ele está entrando no meu WhatsApp e está fazendo acusações aqui, a minha honra, e eu estou acumulando, eu não vou entrar no desequilíbrio nem na energia, porque o meu tempo é muito escasso, né? Não tenho só a GAS, eu não vivo de GAS. Quem conhece meu histórico, eu vou compartilhar com vocês, sabem disso. Ele está querendo falar que a gente fez uma associação caça-níquel. Vamos lembrar que a associação ela entrou aqui, ó, tá? Quando a gente sentiu aqui esse momento que a GAS, a gente precisava principalmente assegurar a reserva do valor bloqueado. Então, a gente entrou com aquela medida, que foi uma medida que conseguiu o arresto de até 17 bilhões. Tá? Agora, se a medida vai prosperar, se vai dar certo ou não, a advocacia é contrato de meio, não é contrato de fim. Se alguém chegou e prometeu que iria resolver o caso da GAS e não trabalhar para que seja por vocês, eu quero que prove isso que saiu da minha boca, que eu tinha a solução dos problemas. Não tem a solução. Eu tenho uma linha, um caminho, e eu estou seguindo ele. Tá? Eu estou seguindo ele. Então, e outra coisa também, que aí o questionamento também que eu faço, porque vieram falar, tá vendo? O Calazans falou que veio falando que essa tese dele de impedimento de impedimento para a União, ou seja, eu pelo menos consigo fazer uma tese. A tese dele não funcionou, tá vendo? Ele tomou dinheiro dos clientes, mas a tese dele não funcionou. Rei, cara pálida, a juíza é burra? Não é. Quando ela tira o dinheiro daqui, ela chega e fala, tá bom, eu vou devolver o dinheiro, mas eu jogo na recuperação judicial. A União é credora na frente dos clientes da recuperação judicial. Olhem a sequência. Uma das coisas que eu sempre falei, tiraram a ordem de preferência aqui na ação civil pública ou nas ações individuais, não tem que pagar fisco, não tem que pagar administrador judicial, não tem que pagar nada. Quando joga para cá, vocês foram lá para baixo. Lembra? Eu acho que eu sempre falei isso para vocês foram lá para baixo. Se só sobra esse dinheiro dela, vamos supor que ela faça isso, não apareça os 19 bilhões da GAS. Se ela joga só o dinheiro que está com ela, 5% já é do administrador judicial. Aí vai ter que pagar todas as dívidas de imposto, as multas da CVM, tudo isso. Aí vocês vão ficar com a diferença para dividir entre toda a GAS e todo mundo que está habilitado. E já tem uma dívida de 9, pelo que eu vi lá, já se cadastraram 9 bilhões. Aí vão dividir 9 bilhões com um montante ali que não chega a 1 bilhão. Vocês não vão ver o capital. E ainda vai ter que abater todas essas despesas. Então, assim, eu quero abrir para perguntas, tá? Eu acho que é minha obrigação, como advogado, e não como influencer, não como prestar contas sobre o nosso trabalho, tá? Prestar contas sobre o nosso trabalho. Eu entendo que o meu escritório, e aqui eu vou fazer nós somos uma equipe, tá? Muitas vezes eu que dou a cara, eu que vou sofrer o ataque, mas nós não somos um exército de um homem só, tá? Então tem pessoas trabalhando que merecem respeito por parte de alguns aí, tá? Hoje eu fui acusado, inclusive, de ser um financiador do Grupo Realistas, ou seja, que eu patrocino o grupo, eu tiro o dinheiro do meu bolso e banco o grupo, tá? Eu não sei se alguém aqui nos contratou e está dentro do grupo, eu desconheço, até porque lá no Realistas eu não sei quem é quem, mas se tem alguém aqui que veio desse grupo, sabe que eu fui uma das pessoas que fui convidada para prestar esclarecimento sobre a realidade dos fatos, tá? Eu não vou mentir, eu não vou contar história, tá? Essas historinhas aí me dá asco, tá? Eu tenho uma
diferente de alguns que estão vivendo da GAS e se gabam até de ser advogados clientes. Eu não sou advogado cliente, por isso eu vejo esse caso de modo pragmático, tá? Eu sou até pragmático mesmo nesse sentido. Eu olho as coisas aqui, ó, como eu faço, é gráfico, entendendo esse jogo, não é emocional. Eu não estou pela emoção, o meu dinheiro não está lá. O dinheiro que eu tenho, o único interesse que eu tenho nesse caso, além de defender os meus clientes, tá? Eu não preciso falar para os 73%, eu tenho que falar para os meus clientes. O único interesse que eu tenho nesse caso é representar os meus clientes e conseguir êxito no meu propósito, porque meus honorários, eles vêm se eu conseguir sucesso em cima do trabalho de vocês. Então, falar porque o advogado cobrou R$ 2.500 e dividido em 10 vezes, nossa, que exploração. Cara, eu não obriguei ninguém a entrar, ninguém é obrigado a entrar, tá? Se eu acho que eu me sentiria lesado, sim, se eu tivesse na posição de vocês, se eu olhasse toda essa movimentação e durante um ano tivessem me colocado numa situação de ilusão, falando que a coisa ia acontecer, ia voltar, agora não sei o quê e tal, agora vamos ter que votar e tudo isso, e eu chegasse no final, ali nesse ponto, e daqui a pouco eu vou ter que ser obrigado a contratar um advogado, porque a GAS não vai fazer a devolução voluntária do capital. Isso sempre foi pregado, que vocês, olha, vai ter o plano, que não sei o quê, e troca advogado, coloca advogado, enfim. Era isso que eu queria passar. Aqueles que vão atacar, estão se vociferando aí, né? Que vão atacar a reputação minha, de outros advogados, que vão... talvez falte argumentos técnicos. Eu queria que sentasse comigo e discutisse o direito, tá? Agora, se gosta de mim, não gosta, se eu sou feio, gordo, isso não gosta, não é problema dele, se não gosta de mim ou não. A questão pessoal, não vou levar em consideração aqueles que de fato destilam seu ódio e demonstram aí uma certa... até não adianta muitas vezes falar em nome daquele que nos guia, sendo que na hora de agir, age no ódio, né? Então, assim, eu prefiro para aqueles que vão perder o seu tempo atacando reputações, eu só tenho... eu vou orar, né? Vamos fazer, eu vou orar por eles, pedir que Deus ilumine, né? Eu sei que, para mim, o difícil para os advogados que estão nessa posição aqui, ó, não só eu faço aqui homenagem a outros, tá? Outros advogados de clientes. Eu faço aqui a doutora Renata, minha colega nessa trincheira, doutor Luciano Regis, que é um advogado bem ativo, doutor Artemio Picanso, os próprios aqui, eu falo, coloco também os advogados da defesa do Gladson, tá? Mais difícil, porque as pessoas que estão vociferando, elas estão atrapalhando muitas vezes a própria defesa do Gladson e não percebem, tá? Então, mais difícil para a gente, advogado que está aqui, ó, trabalhando com a realidade dos fatos, com a verdade, trabalhando por honorários e não por seguidores, tá? Porque tem gente que trabalha por seguidor, eu trabalho por honorários. E os meus honorários, o meu sonho, aí eu falo para vocês, o meu sonho é resolver esse caso. Porque além de ser uma satisfação pessoal, eu vou ganhar dinheiro. Tá? Porque essa é a relação do advogado com o cliente. Eu não sou procuradoria, não sou defesa, eu não sou defensoria pública, eu não sou promotoria de justiça, eu preciso trabalhar, meu escritório ele tem custos, entendeu? Não tem como manter a estrutura do escritório trabalhando para cliente de graça, no ar. Então, mas o meu sonho mesmo é resolver esse caso, porque vai ser essa satisfação de receber meus honorários de vocês, mas pelo sucesso do que a gente vem construindo e trabalhando, e não por esse tipo de
e não pelo que a gente vem falando e levando os outros aí para o caminho do fracasso, mas sim a gente prega pelo sucesso, tá bom? Pessoal, eu vou abrir para as perguntas, como de costume. Desculpa o desabafo, mas é que, inclusive, aqueles que quiserem me chamar no privado para alguma coisa, fiquem à vontade. Se tiverem alguma dúvida e quiserem até conhecer um pouco mais da história desse advogado e desse escritório. Eu faço questão de compartilhar com vocês, eu não sei se eu tiver oportunidade, mas eu acho que vocês deveriam pesquisar também no Google, ver o meu histórico em casos de fraude financeira, e aí eu não estou, até porque essa foi a grande ruptura, né? Porque entra um advogado especializado em pirâmide financeira num caso que a gente está falando que não é pirâmide. Tudo bem, eu não estou chegando, eu nunca cheguei. Na realidade, eu fui lá, tive uma conversa com o Gladson muito melhor do que eu tenho com esses influencers, tá bom? E aqui eu não quero generalizar, não. Eu posso até falar uma coisa. Luiz Pontes, Wilson, são pessoas que, por mais que no começo eu tenha tido uma diferença, hoje eu manifesto respeito por eles, tá? Manifesto imenso respeito, inclusive troco ideia com eles, tá? Mas tem alguns aí que o ego e a vaidade estão se achando até Deus, né? Que podem fazer, acontecer, fala e acontece, bate, porque eu faço, eu mando recado, eu faço e tal. Eu acho que quando você começa a se achar demais, talvez o tombo seja grande. Tá? Pessoal, vamos lá, perguntas. Doutor, posso perguntar? Sim, claro. Boa noite, doutor, tudo bem? E demais também. De minha parte aí, das demais pessoas que eu conheço também que estão no processo ali com o escritório de vocês, a gente está confiando no escritório de vocês. Até eu confesso que no início aí eu acompanhava direto, todo dia, o que estava acontecendo, enfim, mas ultimamente, por questões até de saúde mental, já me estressei muito com isso, né? A gente está procurando, assim, ir mais de leve. Confiamos, contratamos o escritório de vocês, estamos confiando no escritório, né? Eu peço desculpas que eu entrei em função do trabalho um pouco atrasado, perdi 15 minutos da sua explanação. Mas eu vi que saiu no Telegram uma relação dos credores. O meu nome, das pessoas que eu conheço, também não estão. Mas é aquela relação que foi apresentada pelo advogado da GAS, né? A gente, aliás, o escritório do senhor vai apresentar os nossos nomes no momento oportuno. É aquilo que Sim, já se vinha falando, é isso, né? exato. Vamos lá. Só para vocês entenderem. Foi feito um pedido de recuperação judicial. Foi feita uma solicitação. Eu não sei se é juiz ou juíza. Ele colocou, preenche alguns requisitos, inclusive recolha as custas processuais para esse processo ir adiante. E isso até o presente momento, até eu acho que a doutora Larissa Gatto, né? Eu de algum jeito acompanho, é uma cobrança que tem, né? Daqueles que acreditaram ali que a recuperação judicial fosse uma solução, os advogados, eu tenho que respeitar os colegas que entendem que é uma solução. Eu penso diferente, porque eu entendo que os credores ficam numa posição desfavorável caso o dinheiro da GAS não entre na conta, e eu não acredito que vai entrar. Mas se a GAS não recolher as custas, praticamente esse processo vai ser extinto. E uma das preocupações que eu tenho, e vocês já viram, que quando vocês falam meu nome não está na lista, significa que o seu nome, do mesmo jeito que você está procurando o seu nome, outras pessoas estão tendo acesso aos seus dados também. Tá? Eu não quero expor, neste momento, os dados dos meus clientes. Não é um momento necessário. Então, fica lá, coloca lá na lista. Não. A gente tem um momento processual para isso. Então, vamos esperar. A ação foi aceita de recuperação judicial? Vamos supor que foi. Aí você tem um período, a GAS vai ter que apresentar toda uma situação, e aí a gente faz as habilitações, tá? Que, como eu disse, aí para fazer isso não é a associação mais que está fazendo, né? É a minha representação, Jorge Calazans, do escritório Calazans e Vieira Dias, representando os clientes, estamos colocando lá, cada um
né? E aí vai ter a questão da representatividade que a gente tem também para a Assembleia de Credores, tem uma série de situações, por isso que eu acho que essa medida não é a mais benéfica. Mas eu também entendo que a preservação dos dados, hoje a gente tem um perigo, muito perigoso essa exposição, né, os golpes aí são constantes, ter acesso a CPF, esse tipo de coisa, então para que fazer isso se não é necessário? Vamos acompanhar, né, esperar a hora certa. É um jogo, como eu disse, é um jogo de xadrez. Tem aqueles lá que precisam estar alimentando, né, se alimentando de a ânsia de dar informação, porque necessitam de cliques, né, de like, eu não sei como é que funciona isso. A gente tem que fazer o movimento certo na hora certa. Perfeito, obrigado, doutor. Era só para ter por certo se tinha alguma coisa de novo ou era conforme a orientação anterior. Mas a gente segue aí com as suas orientações, vamos fazer conforme a orientação do escritório. Obrigado aí Nada, fique à vontade. pelo Inclusive, esclarecimento. eu sei que o escritório está distante da maioria, que é do Rio de Janeiro, fui acusado hoje eu achei que tem cada coisa que dá até pena, mas vamos lá. Acusado de entrar num estado que não é meu. Vamos lá. William, Boa noite, doutor, tudo bem? tudo bem, William? Tudo. Doutor, eu estou com o senhor, eu acredito que o que o senhor explanou hoje é suficiente para que os seus clientes fiquem muito tranquilos. Entendo exatamente da forma que o senhor colocou, existe muita influência aí interessado somente de tirar o foco, né? Levando em consideração o tempo que já se estende, aquela questão, né? Quando partir para a recuperação judicial, quanto mais clientes eles tiverem, tem aquela questão também que eles podem decidir pela maioria. Sim. E isso é um perigo para nós no caso de falência. Nessa recuperação tem essa questão também de quem tem a questão de voto, de discussão, é quem fala pela maioria, correto? E isso é uma articulação também, William, isso é importante você frisar. E aí, quando falam da associação, e aí eu estou separando aqui os pontos, mas a questão da associação. De algum jeito, hoje, lógico que não estão todos os clientes aqui, que nós representamos nessa reunião, ela vai ser compartilhada com os demais, mas a gente acaba também, como se organizamos num grupo, a gente consegue ter um peso também, tá? Eu sei, só que a gente, por isso que é bom a gente estar unido nesse propósito com uma linha, porque muitas vezes numa recuperação judicial, numa falência, na Assembleia de Credores, vem aquelas propostas esdrúxulas, né? Nós vamos pagar em 200 anos e tal, porque não tem. Então, aí a gente tem que se unir, continuar unido para ter o voto. E como eu disse, independente de qualquer coisa, a associação, quando nós entramos com a ação civil pública, foi o meio para conseguir entrar. Tá? Se a gente tivesse legitimidade para entrar sem associação, faria o mesmo. Tá? A gente entende por ser uma ação... E o propósito, eu acho que foi efetivo. Tanto é que ela teve toda a repercussão que teve na mídia e continua incomodando aqueles que não conseguiram fazer nada. Mas tem esse lado também. Associados, né, a gente consegue ter essa força perante esses processos, tanto de recuperação judicial, como eventualmente numa falência. Mas eu torço muito para que isso não vá adiante, como também muitas vezes o advogado fala que no caso de é ruim a recuperação judicial, mas nesse caso, por N motivos, fala que é boa. Mas não é bom, não. Roberto. Oi, Roberto. Roberto está com a mão levantada ali. Roberto, se você puder abrir o microfone. Eu acho que Vamos lá, quando o Roberto conseguir abrir o microfone, eu acho que aí ele pergunta. Alguém mais tem para falar antes do Roberto? Quem quiser perguntar?
Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, não sei se o Roberto vai conseguir. Pana, você consegue abrir o microfone do Roberto por aí? Eu já pedi, mas ele acho que não está ouvindo. Ah, tá. Ô, doutor, boa noite. Augusto falando, tudo bem? Oi, Augusto, boa noite. Ô, doutor, eu sei que a possibilidade é remota, mas caso eles efetuem esse depósito em juízo, quais os próximos passos aí? Mesmo sabendo que isso não vai acontecer, mas se acontecer, quais os próximos passos? Tem algum tipo de previsão? Se depositou lá, depois de quanto tempo a gente consegue solicitar o que é nosso? É uma boa pergunta, Augusto, porque o pessoal está achando que tipo, caiu na conta, vou lá sacar o dinheiro, né? Não vai ser assim, não. Mesmo que ele deposite, mesmo que seja feito o depósito por parte da GAS, aí vai ser necessário o andamento desse processo de recuperação judicial e todo o trâmite dele, tá? Todo o trâmite aí com as habilitações, e não é algo no curto prazo, não. Ainda é algo que vai se estender, e aí vai ter que se organizar, aí entra a parte do administrador judicial, né? Que é esse que está lá que fica com 5% dessa receita. Então, imagina, para ele, então, vai ser ótimo. Na hora que cair esse valor, ele já garantiu 5% dos 19 bilhões. Já começa por aí. Aí, qual vai ser o trabalho dele com esse valor que ele vai receber? Ele vai olhar as receitas, olhar as despesas. Então, é a hora, sim, essa é a hora, por isso que eu estou falando, que a gente vai ter que juntar toda a documentação, mostrando, olha, ele me deve X, e aí ele vai ter que pagar primeiro trabalhistas, impostos, tudo isso, depois entra o crédito dos credores. Entendi. Não, tá bom. Só para finalizar. É uma longa jornada, pessoal. Eu confesso para vocês aqui, para os meus clientes, né? Eu sei que isso, mas eu vou deixar aqui em stand-by, mas eu não acredito que vá aparecer esses 19 bilhões, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com uma realidade. Não adianta, eu volto aqui para a realidade, tá? E por possibilidade, e pensar, né? E fazer sempre o exercício de reflexão. Uma das coisas que atrapalhou o andamento da candidatura do Gladson, né? Que ele foi impugnado, é porque como ele é acusado de crimes contra o sistema financeiro, por ter e um dos crimes é trabalhar com uma instituição financeira. Uma instituição financeira, ela não pode ter processo de recuperação judicial ou coisa do tipo. Não é minha praia aqui dar detalhes, eu não vou, mas, salvo engano, não pode ter em andamento um processo de recuperação judicial. Então, acho que o grande dilema dele nesse caso se a recuperação judicial anda, eu também praticamente coloco um fim na minha candidatura. Eu acho que esse é o grande dilema que ele está vivendo hoje. Colocar um fim na candidatura dele a partir do momento do andamento dessa recuperação judicial. E aí, essas custas, tudo isso. Então, hoje a gente tem que analisar o que é mais importante para o Gladson, o poder, né? Os clientes já não. Eu tinha até essa reflexão antes. Será que os clientes são tão importantes a ponto dele depositar os 19 bilhões? Aí a pergunta que a gente internamente faz é, será que ele tem? Será que ele não tem? Então, eu vejo que talvez a prioridade seja não pôr para andar esta recuperação judicial até para conseguir continuar nesse ímpeto da discussão pela candidatura. E está em cima, né? Já está muito em cima, e o prazo também da recuperação judicial vai acabar. Mas eu acho que para o Gladson, ele apresentar uma proposta dentro de uma realidade, eu acho que é importante. Então, acho que o que eu quero, mais do que ficar nesse fla-flu aí, nessa guerra de influência, eu quero tentar
aí sim apresentar, sentar com vocês numa próxima oportunidade, fazer esse levantamento e apresentar. Nós não temos 19 bilhões para receber. Quanto tem esse grupo? Como é que a gente pode apresentar uma proposta de pagamento para a defesa da GAS, em que a gente consiga, dentro do possível, o chamado acordo, que sempre está sendo impedido. A gente tem uma dificuldade de chegar, mas eu acho que muitas vezes a questão vem por acordo. Não vamos julgar. Não estou aqui, eu já te falei, o Gladson já está preso e tal. Será que a gente não consegue fazer um acordo? Vamos tentar? Será que deixa? Eu acho, pessoal, que agora a questão dos advogados, eles tinham que se unir, porque agora ficou claro. Acabou a última narrativa possível, imaginava, a GAS não pode pagar. A juíza falou, paga que eu devolvo tudo. Então, passou a bola para vocês, né? Então, assim, se a GAS, de algum jeito, então acabou isso, se ela de algum jeito mostra agora que ela pode pagar, né, isso acabou essa narrativa, então vamos apresentar uma solução para ela pagar. Se não parte da GAS, tem que partir de nós, advogados, que representam clientes. Então, isso que eu quero fazer, eu quero construir essa ponte em prol dos meus clientes, né? Agora, é para isso que vocês me pagam. Vocês não me pagam para ficar fazendo live todo dia. Eu não sou jornalista, não sou youtuber, tiktoker, não vou fazer dança, não sei, não tenho nem jeito para isso. Não gosto nem de aparecer. Minha rede social é fechada. Tá? O que eu gosto, o que eu tenho prazer é ganhar para os meus clientes, ter sucesso no que eu faço e ser remunerado para isso. Esse é o meu propósito. E dividir, tá? Dividir o bolo, porque dividir com as pessoas que colaboram para a gente chegar até aqui. Esse é o meu propósito de vida. E ficou muito claro, né, doutor, desde o início, né, ficou muito claro, e o doutor falou para a gente que se ele quisesse pagar, ele teria pago, porque, cara, se ele é uma pessoa de bem, eu me coloco no lugar dele, eu sou uma pessoa de bem, eu vou ficar 1 ano preso, eu sou uma pessoa de bem, eu nunca fui preso na minha vida, eu vou ficar 1 ano preso, sendo que eu tenho dinheiro e sendo que eu não cometi crime nenhum, é só pagar. Então, assim, o cara se sujeitou a ficar 1 ano preso e não pagou, então não vai pagar, a gente sabe que não vai, assim, de uma hora para outra, falou, tá aqui, gente, agora, entendeu? Eu acho, Augusto, que a cartada final foi da juíza, né? Então. Isso que tá gerando todo um destempero nesse grupo de pessoas que vieram pregando a ilusão, né? Porque quando a juíza fala, então você apresenta o dinheiro, ela fala, comigo é praticamente assim, ó, já que você está fazendo, então organizando e me acusando aqui na porta do fórum, você apresenta o dinheiro e eu te mando a diferença aqui. E pronto, não precisa nem esperar até o final do processo. Porque o dinheiro é o que eu estou fazendo. E a gente tem que ser muito transparente com isso, para que não tenha nenhum tipo de interpretação errada em relação à contratação e o que a gente fez. O propósito do que a gente conseguiu com a ação civil pública foi uma medida liminar de arresto. O arresto que é a garantia, ou seja, o dinheiro que está com a juíza, vamos supor que esse meu grupo todo de clientes, ele tenha 20 milhões, tá? O total, o montante. Então, se ela tem 500 milhões, os 20 milhões dos meus clientes estão garantidos. Só que o tempo para isso é no momento, tá lá nos efeitos da condenação, tá? Não é que a gente conseguiu para devolver já. Não confundam, eu quero assim, porque as pessoas usam narrativas para confundir as coisas. A gente está assegurando para vocês o dinheiro que vocês... Então, o que vocês tinham no curto prazo virou algo no longo prazo. Foi a única medida plausível. E a única coisa que eu sempre disse é a única medida possível, a não ser a devolução voluntária por parte da GAS.
Se a GAS chegasse e falasse, eu estou devolvendo dinheiro, tudo, não tem como eu chegar, nenhum advogado, eu não tenho como fazer isso, e por mais que eu tenha ido lá no presídio conversar com ele, falar, Gladson, você tem como devolver? Ele falou, doutor, eu só devolvo solto. Isso ele falou para mim, só devolvo solto. E não falou devolvo que vai devolver. Na realidade, a ideia dele eu solto, eu volto a trabalhar, a GAS volta a funcionar, e aí eu volto a resolver os problemas. E como eu senti que isso voluntariamente não ocorreu, e aí só para vocês verem, faz essa linha do tempo. Inclusive, eu quero pegar essa reunião, encaminhar porque eu vou tomar as medidas cabíveis contra essas acusações que estão me fazendo, tanto criminais quanto civil, né? Eu vou tomar medidas cabíveis. E reparem o seguinte, quando eu vou falar com o Gladson, não existe a possibilidade, a gente nem cogitou a hipótese de associação. Eu estava indo lá representar meus clientes, falando, Gladson, você vai pagar como? E ele falou, não vou pagar, só se me soltar. Peça, ele falou, peça para os procuradores que me colocaram. Ele falou o seguinte, peça para os clientes que você representa processar eu acho que são 12 procuradores de justiça que me colocaram aqui dentro. Isso que ele falou. Eu falei, cara, isso não é possível. Então, eu cheguei, a linha que a gente adotou, então, já que ele não vai pagar, então a gente precisa assegurar o dinheiro que está com a juíza. E qual a ideia inicial? Vamos entrar no processo criminal, fazer isso no processo criminal? A gente até esperou, porque o que a gente começou a perceber, uma das coisas que mais incomodou a juíza, essas questões de ficar entrando no processo criminal. E na minha andança como advogado, a gente vem, até a questão da associação vem sendo uma solução, porque se organiza o concurso de credores fora do processo criminal. Isso que a gente notou. Então, a gente esperou o pessoal entrando, teve alguns que ficaram até bravos comigo no começo, doutor, cadê meu... Calma. Aí começou todo mundo a entrar. E aí tira a petição, a juíza tirando e o processo vai enchendo e ela vai tirando. Que nem a mesma coisa que está acontecendo no processo de recuperação judicial. Não é o momento de fazer a habilitação, mas está todo mundo habilitando, e aí tira a petição. Então, a gente esperou. Tivemos uma reunião, eu, a doutora Renata e um dos procuradores do caso. A gente falou da hipótese da associação. Ele falou, ok, ótimo, porque a gente tira se for o caso, a gente, se for na época de devolver o dinheiro, devolve aqui e faz isso vocês. A gente não quer nem saber, porque isso é o que dá maior trabalho. Imagina para o Ministério Público ficar gerenciando esse pagamento dos investidores. Eles não querem fazer isso. Então, a gente apresentou com a ação civil pública uma solução para isso. Porque a gente tinha em paralelo uma ação que a gente conseguiria ter, aí eu digo, tipo um repositório, caso fosse adiante, do dinheiro dos investidores, para que fosse pago e o Ministério, e não atrapalhasse o andamento do processo criminal. E como o processo criminal ainda está em andamento, é uma via paralela. Então, ele foi andando, vai andando um e outro, vai andando um e outro. Aí, no momento oportuno, a gente faz essa questão. Mas isso é uma construção de longo prazo. E é essa representação que a gente oferece para vocês. Tá? Agora, nessa construção que a gente vem fazendo, eles entraram, qual o fato novo? Tudo isso, eu falo, vocês veem tanta groselhagem, é o termo, né, aqui da moda, tanta groselha que foi falada, e a gente praticamente resume nisso. O fato novo desse caso é só a recuperação judicial que entrou no meio do caminho. Então, se tiver recuperação judicial, se ela for adiante, beleza, a gente faz, a gente pode, se a nossa ação ela deixa de prosperar aqui, e a gente vai trabalhar aqui. Ou seja, mas dentro dessa situação, sem o dinheiro. Agora, se alguém acha, vamos supor, se alguém me contratou, e contratou o escritório aqui, e através até muitas vezes da associação, e prometemos que a gente ia fazer a GAS pagar os 19 bilhões, cara, isso é loucura. Todo esse trabalho aqui, o meu tempo, né, eu estou até dedicando um tempo aqui ao estudo, a tudo isso, eu entendo que eu tenho valor.
Então, as pessoas que me contratam, acho que eu quero que elas entendam isso. Agora, se é caro ou é barato, se é muito, eu entendo, barato ou caro depende do seu ponto de vista. Eu me preparei eu venho me preparando, a minha equipe vem se preparando para a gente chegar e cobrar o quanto a gente acha que valemos. Para aqueles Ô, que doutor, acham que não valem nada, não cobrem. e assim, só para finalizar e também deixar, né, uma palavra aí também para os nossos colegas aí, desde o início, né, o seu escritório ele vem sendo bem claro com a gente, e você falou, olha, o custo é esse, e hoje, se a gente estiver aqui pela associação, nós vamos pela associação, se amanhã mudar, nós vamos mudar, então, assim, não é uma receita de bolo, né, o negócio vai andando, cada hora vai para um caminho, a gente tem que seguir. Então, assim, vocês deixaram claro para a gente de que não ia ser fácil, mas que a gente contratou vocês e que vocês iriam defender, né, e correr atrás do dinheiro, até porque é, o grosso do negócio está no dinheiro, a hora que a gente receber para vocês, receber a parte de vocês, entendeu? Agora um cara vem, faz uma live e fala que não cobra honorário, então quer dizer, ele estudou 5 anos, fez mais não sei quanto de especialização, e eu não sei como ele come, como ele compra carro, essas coisas, né? Mas enfim, Não, mas quero deixar... cada um, eu não sou herdeiro, eu sou um então, cara que coloca a própria pele em risco. Então, eu então sou um assim, empreendedor, é, falar para os eu tô nossos aqui, eu tô colegas aí, arriscando, eu tenho contas para pagar, eu não tenho como, eu não sim, sou herdeiro. exatamente outra coisa. A minha história é uma história de alguém que começa também, empreende do zero e vem construindo algo. É isso aí. Então, E nosso time, nossos colegas aí, nosso grupo, cara, para de dar ouvido para isso aí, porque o que vale é o que está lá no papel, entendeu? Os caras saem fazendo uhum, live, saem gritando, saem falando em nome de Deus, e isso aí não resolve nada, entendeu? A gente precisa de um escritório sério que vai agir quando for necessário agir, entendeu? É igual o nosso colega falou aí um pouco antes, né, de mim. Meu, vocês vão ficar assistindo essas lives, vocês vão pirar. Então, o nosso escritório está aqui, os WhatsApp estão aqui, né, o pessoal está aqui para responder. Não conheço o Dr. Jorge pessoalmente, nem o time do escritório dele. Eu sou de Campinas, né, do interior de São Paulo, e cheguei nele através de uma indicação. Não conheço pessoalmente, mas de quando eu contratei, que já tem alguns meses, eu tenho visto um trabalho sério. Então, gente, vamos obrigado, Augusto. confiar, Obrigado vamos pelas confiar em palavras quem a aí. gente está pagando e em quem está dando informação para a gente. O resto é festa e é ganhar seguidor. Não, Obrigado, viu? Boa eu noite. quero agradecer pelas palavras, Augusto, porque assim, não, por mais que eu não tenha que dar atenção a isso, não deixa de entristecer, né? Porque o que eu venho construindo na minha vida, como advogado e não só como advogado, eu falo como empreendedor também, é aquilo que a gente tem como visão, a visão, aquilo que a gente enxerga lá na frente, sabe? Então, o que nos move é a visão e a nossa fé. A fé que a gente vai conseguir e luta contra todas as adversidades, tá? Contra tudo e contra todos. Então, assim, quando uma pessoa ela não olha a sua história, não vê o que você está construindo, os percalços que você passa, tá? E começa a atacar a sua reputação por ego, vaidade ou coisa do tipo, ou por um interesse, isso não deixa de nos abalar, porque ele não tá atacando a mim, ele está atacando a mim, tá? Só que eu sou alguém que estou aqui até Calazans e Beira-Dias. Calazans e Beira-Dias é meu chefe, é o escritório, eu represento o escritório de advocacia. Então, o escritório de advocacia, ele tem pessoas, tá? Para eu estar fazendo uma live para vocês, significa que tem pessoas que estão lá, estão aqui, segurando a onda, porque eu não sei mexer direito nesse aparelho. Para a gente entrar com uma ação civil pública, que conseguiu um arresto de 17 bi, significa que tiveram pessoas que se dedicaram a estudar um caso, a se debruçar em cima de documentos. Eu acho que já passou das 6 horas e parte do pessoal que trabalha comigo ainda está aqui. Então,
E eu luto pelos meus clientes e também luto pelas pessoas que estão ombreadas comigo. Então, eu vejo as pessoas que estão vociferando aí, elas não digitaram uma linha, não fizeram uma linha no processo. Uma linha. Não fizeram nada. Elas fazem live. Agora falam, o que você fez pelos clientes no processo? Agora não, eu não fiz pelos clientes no processo. Eu fiz uma gritaria, uma manifestação e tal, legal. Porque aí eu ponho na minha rede social e me gera like. Eu falo para minha audiência. Eu não tenho audiência. Eu tenho clientes, tenho responsabilidade. E eu queria, antes da gente fechar essa reunião, e só para vocês entenderem, eu termino essa reunião para 7h30, iniciar com outro grupo de clientes que acredita no nosso trabalho, mais de 100 pessoas que foram lesadas por uma empresa no interior de São Paulo, chamada SFO Holding. É um caso que a gente também precisa resolver. Então, 7h30, eu estou falando com clientes, não só da GAS, eu estou falando com clientes de outro caso, porque também eles merecem a atenção do nosso escritório. Mas eu queria só passar aqui para vocês. Vocês ainda estão enxergando a tela? Sim, sim. Então, a tela está aparecendo para vocês ainda? Sim. Aparecendo aqui. Aparecendo, sim. Eu queria só que vocês comigo, só para a gente tentar. Vocês concordam comigo que com essa situação aqui, essa divisão, porque estou fazendo, a gente consegue aqui essa linha, divisão do capital, a gente... Tá certinho. Aí a gente vem para essa fase aqui. Perfeito. Né? E aí chega hoje, a gente está nesse momento. Está correto isso também? Faz sentido para vocês isso? Faz sentido, sim. Tá. Doutor, posso fazer só uma pergunta, só? Claro, claro. Com relação, nesse caso, se a AGS ela não faz esse depósito, a Justiça Criminal pode entender realmente, voltar a ver como uma pirâmide, porque se ela não tem o dinheiro, ela pode cair nesse conceito novamente. Só um minutinho aqui. Eu vou até fazer, olha, quem está me ligando aqui é o Wilson de Souza. Tá. Eu vou atendê-lo aqui. Deixa eu ver aqui o que ele quer. Caiu. Fala, garoto. Poxa, com você eu falo, é sempre uma honra. Estou numa reunião com os clientes da GAS aqui. Aí depois... Não, mas depois eu... Tá, eu só queria... eu estou lamentando aqui esse comportamento do colega, mas tudo bem. Não, o cara está atacando, ele resolveu atacar minha reputação, porque eu sou um advogado tubarão que cobra honorários. Então, tudo bem. Mas eu queria até aproveito e ensejo, Wilson, para falar aqui, até tendo como testemunho os clientes, que aqui ninguém é o dono da verdade, a gente troca ideia. Tá bom? E depois eu te ligo, meu amigo. Deixa eu acabar com o pessoal aqui. Tá bom. Um abraço, Wilson. Tchau, tchau. Tá. Tudo bem, estamos indo. Só essa situação que deixou um pouco chateado, porque o desequilíbrio do cara e fica... Tá bom. Um abraço. Tchau, tchau. Tá bom. Um abraço. Tchau, tchau. Então, quem acompanha aí, até estou falando aqui para vocês, e coincidentemente aquele... Olha, o Wilson. Então, acho que por mais que o pessoal tente vender aí, que a gente conversa com todo mundo no intuito de buscar uma solução, né? Mas vamos lá, eu tinha uma pergunta, fui interrompido. Desculpa. Não, eu fiz a pergunta no caso, se a AGS ela não faz o depósito, né, ela descumpre ela pode voltar, a juíza pode entender realmente que ele trabalhava com um esquema de pirâmide
sempre necessitando do dinheiro Eu para não entrar. vejo, é assim, a juíza não tem a questão, né, que tá, essa juíza, ela está apurando os crimes contra o sistema financeiro. Certo. Ela não está apurando a questão de pirâmide financeira. Tá, entendi. Mas é aí que eu digo que a juíza, ela não como assim, como eu disse, é um jogo de xadrez, e o que eu vi foi um cheque. Sim. Então, e aí a gente volta, o que é um esquema Ponzi? Eu não sei se vocês já acompanharam eu falar, e eu apanhei Sim. por conta disso. Já. O esquema Ponzi é aquele que você depende da entrada do dinheiro dos antigos para pagar os novos. Sim. Então, o que ela pratica? Então, quando a GAS está operando, e comecem a ver se eu queria que vocês fizessem esse exercício também. Quando a GAS, por isso que a grande luta, volta a operar. Aqui está falando um advogado especialista, tá? E aqui eu me engabo, eu não sou cliente, eu sou um especialista nesse tipo, não entro nesse mérito, mas é dever meu passar um ponto de vista. Quando a GAS volta a operar, qual é o volta a operar? Traz os clientes, traz cliente e paga rendimento. A juíza fala, opa, para de operar e eu quero ver se você tem caixa. Para se manter. Eu quero ver se o dinheiro dos clientes existe ou você está dependendo do dinheiro dos antigos. Ela não está julgando isso. Mas o que ela está querendo mostrar? Deixa claro, né? Aí eu falo que nem o outro, vai pensando aí. Tá certo, tá certo. Faz sentido, faz todo sentido. Que nem você falou, ela deu a oportunidade de calar, né? Todo mundo estava colocando nas costas dela, como que ela que estivesse proibindo a GS, como vocês sempre falaram. Não é, a GS não paga porque ela não quer. Se ela quisesse, ela já teria feito essa devolução. Aí a questão, tem o dinheiro? Mas aí a gente tem que ver, vamos ver se o dinheiro aparece, né? Eu acho que o dinheiro não aparecendo e não existindo, assim, porque teoricamente a operação da GAS, como é que ela funcionava? Você pega, um de vocês aplicou 100 mil reais, aí paga 10%, né? Recebia um rendimento de 10% e esse capital estava reservado com ele, né? E fala, estava com os traders da GAS e tal. E a juíza não vai nem muito longe nessa conta, não, quando ela fala 19 bi, e aí vê também como é que faz. Alguém lembra quando foi falado que pela própria Mireles, que ela falou, pagamento, né? 1,2 bi, então 10% corresponder a 1,2 bi. Teoricamente, os 100% são os 12 bi. Correto. Só que você ainda tem que pagar o quê? Impostos, administrador judicial e união. Então, o que a juíza faz, então? Praticamente na conta dela de padaria, mostra que você está com o dinheiro todo. Sim. E eu te devolvo o pouquinho que eu tenho. Agora, se você está com o dinheiro pela metade, se você só tem 1 bi, cadê o resto do dinheiro? Mas aí vai falar, não, eu só consegui administrar, a conta que eu fazia era dos rendimentos, eu conseguia pagar 10, mas estava entrando aqui diariamente. Aí isso que talvez ela queira esfregar na cara do povo, né? Mas nem todo mundo, lógico que eu estou te falando que 73% da GAS acredita, né? Não estão preparados para ouvir, né? Isso que nem você falou, cai no esquema Ponzi. Eu preciso de entrada para continuar pagando. Se não sem dinheiro, para aqueles que não, só fazendo até uma observação, para aqueles que, só para entender um pouco, né? Vamos pensar o seguinte, eu peguei o seu dinheiro, eu te pedi um empréstimo de 100 mil reais. Aí eu vou te pagando picado. Devolvendo, né? Vou te devolvendo o seu empréstimo. Então, assim, vamos mudar essa conotação da GAS investir o dinheiro, mas se o Gladson tivesse pego o meu dinheiro emprestado, ele arrecadou o dinheiro de todo mundo emprestado e foi devolvendo parcelado. E ele administrando isso. Tá? Só que isso, e falar na legalização, porque quando as pessoas falam tem que voltar a operar, tem que voltar a isso, ele parece um esquema, parece que funciona, mas isso, no longo prazo, é insustentável e caracteriza uma fraude financeira. Ele não se sustenta, né, por muito tempo, né? Por isso ali, e quem regula, só para entender até a questão, quem regula esse tipo de atividade é o sistema, as empresas que compõem, as autarquias que compõem o sistema financeiro nacional. Dentre elas, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, se você opera
como uma instituição financeira, você vende a ideia, olha, eu opero o seu dinheiro, te distribuo o rendimento sem autorização da Comissão de Valores Imobiliários, caracteriza crime contra o sistema financeiro nacional, aí na linha do artigo 7º. Sim. Então, isso é crime de perigo abstrato. Só o fato de oferecer caracteriza crime. Então, a questão, se a GAS, aí entra a grande discussão, que também o pessoal não entende. Não é porque a GAS pagava, tá? Pagava os rendimentos certinhos. É porque ela não tinha autorização, isso caracteriza o crime. Então, a Justiça Federal ela interrompe essa atividade, porque ela é ilegal. Seria tentando só, é uma empresa vamos dizer que é uma instituição bancária, tá, clandestina. Essa é a acusação, tá? Não sou eu falando, estou falando que consta na acusação. É uma instituição bancária, uma instituição financeira clandestina. Na margem da lei, né? E aí quando você, muitas vezes, aí que eu acho que tem que tomar muito cuidado, quando o advogado ele coloca a cara falando que é isso, que não pode, que tem que voltar, você mostra até um desconhecimento. Então, eu acho que compete, por isso que eu falo, deixa a justiça analisar esse lado e a gente tem que sentar desse lado da mesa e ver. Você gastou o dinheiro todo, você tem, não tem, você tem o dinheiro todo para pagar? Não tem? Agora não sou eu que vou julgar, o que a gente tem que fazer é tentar construir uma ponte para receber, porque nós não somos uma palmatória da justiça, nesse ponto, para chegar e falar, agora o cara não tem mais o dinheiro todo e agora vou matar ele, vou fazer acontecer. Não, tudo bem. Quanto você tem para pagar a gente? Mas eu falo uma coisa para o senhor, viu, doutor? Pode ficar tranquilo, porque os seus clientes que estão acompanhando o caso, têm visto você e a doutora Renata sempre elucidando com fatos concretos, sempre trabalhando dentro da realidade. Essa que é a questão, né? Não, os demais ficam propósito. muito putos disso aí, né? Porque vocês ao tempo todo estão trabalhando com informações concretas, com realidade, e isso incomoda, né? Incomodam aqueles que estão vivendo ainda da ilusão, que é essa questão aí, que ainda é a maioria dos clientes, mas eles não acordaram ainda por causa dessas informações aí distorcida. Olha, a GS vai voltar a operar. Quem sabe que ela não vai voltar a operar mais? Não. Assim, ela talvez... Não nesse momento, operar, né? Se fosse entendida essa acusação ser errônea, né? Da questão dos crimes contra o sistema financeiro, mas isso também é no longo prazo. Por isso que a gente tentou se antecipar e fazer a garantia. Vamos supor, mas aí foi absolvido e tal, aí não precisa nem da garantia, mas compete a gente reservar, né? O direito não assiste quem dorme. Tá certo. Tá bom, pessoal? Uma boa noite, doutor. Vou começar mais uma live aí, então eu queria dar esse feedback para vocês, até porque, como a narrativa vai começar o ataque àqueles que trabalham, só resta lamentar e tomar as medidas cabíveis para que talvez se não ganhar dinheiro da GAS, ganhe de quem fala demais. Tá bom? Um abraço. Um abraço, doutor. Até mais. Abraço, Tchau, tchau. boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos.